Olá, meus amigos. Aqui estamos nós para a história, né? Para escutar a história e a experiência de mais um brasileirinho. E ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Obrigada por seus vídeos. Tem me ajudado muito nesse momento difícil da minha vida. Gostaria de compartilhar minha história, pois sei que muitos passam por isso. Sempre comento em seus vídeos pela interação com outras pessoas que entendem minha dor. Conheci a igreja em 2009 por meio de duas amigas. Estava passando por momentos difíceis na minha família e tinha acabado de me recuperar de uma doença séria. No momento senti que Deus tinha me dado uma chance de viver. Mal sabia eu que nos manuais da igreja, como pregar meu evangelho, ensina os missionários a se aproveitarem dos momentos de fragilidade das pessoas para convertê-las ao mormonismo, com a desculpa de que essas pessoas estariam sendo preparadas por Deus. Meus problemas na igreja começaram na Missão Brasil João Pessoa, de 2009 a 2011. Me deparei com um presidente de missão arrogante, orgulhoso, que humilhava os missionários. Esse homem dizia que o livro que mais gostava na Bíblia era o livro de Números, se referindo aos batismos da missão. Ele realmente não se importava com as almas, perdoava pecados graves de missionários que batizavam muito e humilhava os que não o faziam. Eu me sentia um lixo, mas concluí a missão. Voltei e me senti desprezado e sem importância na igreja. Comecei a perceber que os líderes se preocupavam muito com festas e atividades para encherem a barriga de comida, mas não se importavam em ajudar as pessoas. Muitos líderes convidavam apenas seus amigos da igreja para tais eventos, ignorando recém-conversos, pesquisadores e membros inativos, torrando o dinheiro dos dizimistas. Aos poucos fui percebendo a verdadeira falha da igreja. Ela não é de Cristo. Os homens faziam o que bem entendiam, perdoavam os pecados dos amigos e perseguiam os inimigos. Conheci moças maravilhosas fora da igreja, mas cedi à pressão e me casei com uma moça membro da igreja fiel, presta atenção, que se transformou após 6 meses de casados. Ela só queria assistir TV o tempo todo, não queria estudar, trabalhar ou cuidar da casa. Me agredia fisicamente e mentia muito. Foi um inferno, mas aguentei. Pois, segundo o que aprendi na missão, não poderia me separar, pois seria um pecado grave. Pedi ajuda ao bispo, que não deu nenhuma importância. Engraçado como te fazem casar às pressas, mas quando dá errado, não dão nenhum suporte. Até que tudo isso me levou a uma depressão profunda. Nunca recebi ajuda da igreja. Percebi que só tinha importância enquanto servia com saúde. Quando a perdi, fui descartado. Nunca recebi visitas durante 2 anos doente. Minha ex-esposa me abandonou em uma cama. Fiquei lá, sem comida, por 5 dias, até que tentei o suicídio, tomando vários calmantes. Porque ele estava doente já, acamado, né? Estava de cama, tá? Enquanto me recuperava, enviaram um advogado membro da igreja para me convencer a passar todos os bens para ela no divórcio. E os membros fizeram uma força-tarefa para tentar me convencer. Por sorte, meu pai, que não é membro, interviu e botou os membros para correr. Cansado da igreja, pedi minha resignação. Fui ameaçado pelo bispo de que me arrependeria disso, mas tive coragem e o fiz. A igreja não mandou nenhum informe se foi feito, apenas recebi o comunicado do bispo de que meu nome não está mais nos registros. Fiquei impressionado com tamanha transparência e honestidade da igreja perfeita. Hoje estou curado da depressão e percebi que a igreja ajudava, ou seja, piorava na minha doença, fazia com que ele se sentisse mais depressivo, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Pois não deixava que eu fosse eu mesmo.
Hoje só restam os bloqueios emocionais. Quando me relaciono com uma mulher, tenho crises de ansiedade, pois na minha mente estou pecando. Por favor, Vânia, peço que divulgue minha história para que outros não sofram o que sofri. Meu querido, muito obrigada, viu, por mandar aqui a tua experiência pra gente, que como você mesmo disse, ela é muito comum, sim. Primeiro, quando ele fala aqui que ele conheceu os missionários, né, em um momento de dificuldades, um momento que ele estava passando um momento difícil na vida, os missionários vieram trazendo o evangelho para ele, entre parênteses, entre aspas, e conseguiram convencê-lo, eu diria, de se batizar e se filiar à igreja. E ele fala que aprendeu aqui no manual chamado Pregar Meu Evangelho, que eu acredito que esse seja o manual que os missionários usam hoje em dia para dar as palestras. Ele se deu conta de que esse manual ensina os missionários a se aproveitarem dos momentos de fragilidade das pessoas para convertê-las ao mormonismo, com a desculpa de que essas pessoas estariam sendo preparadas por Deus. Não é novidade nenhuma que os missionários são tecnicamente, profissionalmente treinados para como abordarem um pesquisador, como darem palestra, como agirem, desde o momento do primeiro contato até quando vão até a casa deles. Eles são treinados para conquistarem a confiança e a amizade daqueles pesquisadores, tá? Quando você vem e comenta com os missionários algo que está acontecendo na tua vida, como no caso dele, ele estava passando por problemas, é claro que os missionários vão usar isso como um argumento para falar para você, Deus estava te preparando para receber o evangelho, ou então Deus ouviu as tuas orações, aqui estamos nós, com a verdade. Então é claro que isso vai acontecer, isso não é novidade, tá? Mas as pessoas caem nessa, caem mesmo. Principalmente se você perdeu um ente querido ou tem algum problema de saúde na família, ele, né, tinha tido um problema de saúde grave e você encontra respostas que te satisfazem dentro da igreja, por exemplo, claro que você vai se filiar, você vai abraçar aquilo porque você precisa que aquilo seja verdade, né? Te serve de consolo. Então ele disse que foi para missão e ele deu de cara com um presidente que se preocupava com os números, não com as almas das pessoas. Eu tive um presidente de missão assim. Eu digo um porque eu tive dois. Quando eu cheguei na missão, eu peguei um presidente que faltava 6 meses para ele terminar. Então, quando ele terminou, nós recebemos um outro presidente. E esse segundo, ele não escondia que o negócio dele eram números. A gente sempre escutava que tinha que batizar famílias e sacerdócio, né? Futuros portadores do sacerdócio, para evitar ficar batizando criança e mulher solteira e tal. É claro que isso é assim que funciona, porque os presidentes de missão são cobrados, eles não são cobrados pelas almas, eles são cobrados pelos números. A igreja mórmon, ela está muito mais interessada nas pessoas que podem ajudá-la e não vice-versa. Se você tem uma vida, você tem um bom poder aquisitivo, você tem um carro, por exemplo, você tem, enfim, recursos para disponibilizar para a igreja, que você vai trabalhar, você vai aceitar chamados, você vai buscar gente em casa, vai poder ir para todas as reuniões sem problema. É claro que é preferível uma pessoa assim, ou uma família assim, do que aquela mãe solteira que mora longe da capela e a única forma dela ir é que alguém busque ela em casa. Quem você acha? Quais das duas situações é a preferida da tua igreja? Você sabe muito bem qual é. Porque trata-se de um negócio, né? Ele fala aqui que ele se deu conta que a igreja... Aos poucos fui percebendo a verdadeira falha da igreja. Ela não é de Cristo. É verdade.
Porque se fosse de Cristo, então o serviço e o amor ao próximo e aquela coisa de você trazer... Ai, fiz um barulho aqui. E aquela coisa de você trazer almas, independente de quem sejam essas almas, seria muito mais ressaltado, ao invés do que os missionários escutam na missão. Bora batizar famílias completas, vamos procurar homens, portadores do sacerdócio, futuros, né, portadores do sacerdócio. Mas enfim, ele foi se dando conta dessas coisas. Agora ele volta da missão. Ele conhecia muitas moças bacanas fora da igreja, mas ele aprendeu que você tem que se casar com alguém da igreja para você se casar no templo. Então ele foi lá e procurou uma moça fiel. Caiu do cavalo, porque ele se decepcionou. Com 6 meses de casado, ele percebeu que eles não estavam na mesma página. Provavelmente ele tinha que trabalhar, mas ela gostava, né, de ver TV, ver televisão, e não queria estudar, nem trabalhar, nem cuidar da casa, e ainda agredia ele fisicamente e mentia muito. Então, assim, isso aqui é mais um testemunho que você está escutando, de que quando eles falam para você, presta atenção aqui comigo, quando eles ensinam para você, desde sempre, que você deve se casar com um membro fiel da igreja, eles não estão preocupados contigo, eles estão preocupados com os interesses deles. Porque se você casar com alguém da igreja, os dois já estão na mesma página. É ou não é? Primeiro, vão se casar no templo. Agora, um vai apoiar o outro para ficar lá dentro. Presta atenção, porque eles têm a mesma mentalidade. Eles têm um testemunho do evangelho, um vai apoiar o outro para ficar lá dentro. E agora eles vão suar a camisa. Eles vão trabalhar para a igreja, vão servir chamados, vão ter filhos e preparar e criá-los dentro da igreja e prepará-los para irem para a missão, ou no caso das meninas, para quando crescerem se casarem com o fiel portador do sacerdócio no templo, e isso é nada menos do que a perpetuação da marca. Não é porque a pessoa, se você se casar com alguém da igreja, vocês têm os mesmos padrões e tudo, então as chances de ser felizes, né, vai ser tudo fofinho, né? Porque se você casar fora da igreja, aquela pessoa vai te influenciar e você vai acabar se afastando. Se você se afasta, meu Deus, que prejuízo para eles, hein? Cuidado, não cai nessa. Eu conheço uma mulher, hoje, né, já nem sei com que idade ela tá, mas ela é mais velha do que eu, casou na igreja, não deu certo o casamento dela, divorciou e ficou esperando, tentando encontrar alguém da igreja para casar. Ela tá solteira até hoje, ela deve estar com seus 60 anos, porque tinha que casar com alguém da igreja, não surgiu ninguém, então fica sozinha. Conheci uma outra ex-missionária, voltou da missão e também foi procurar um fiel portador do sacerdócio para se casar. Ela casou com ele agredia ela fisicamente, mas eles não tiraram a recomendação dele para entrar no templo, ele pôde continuar frequentando o templo. Porque ele negava que batia nela, então a liderança não acreditava nela, não podia fazer nada. Ela comeu o pão que o diabo amassou porque se casou com um fiel portador do sacerdócio. Cuidado. Quero que você entenda uma coisa. As chances de você dar certo, de você ter um casamento feliz, são as mesmas casando dentro ou fora de qualquer igreja, seja ela qual for que você frequenta. A igreja mórmon não é exceção. Eu também sou um exemplo disso. Meu casamento também não deu certo. E aí, ele procurou uma moça fiel, que era eu, e eu procurei um fiel portador do sacerdócio, que era ele, pronto. Não deu nada certo, não. Deu tudo errado. Ai, meu Deus, que loucura. Então tá. Então, ele disse que quando ele adoeceu, ele se sentiu meio que deixado de lado. Então, ele chegou à conclusão de que quando ele tinha saúde e podia servir e trabalhar na igreja, ele era paparicado, digamos assim. Agora, a partir do momento que ele caiu doente, ele sentiu que já não tinha mais aquela importância toda para a igreja. Eu quero que você se dê conta de uma coisa. Percepção é realidade. Ou seja, as coisas que você sente e vê numa instituição, como a igreja, por exemplo,
elas são a tua realidade. Elas não precisam ser a realidade de outras pessoas. E você que tem uma experiência diferente da experiência do nosso brasileirinho de hoje, por exemplo, a tua percepção é realidade para você. Então você precisa respeitar a experiência dele, porque a percepção dele também é realidade para ele e precisa ser respeitada. Só que na igreja não é assim. A tua percepção não é realidade, só a deles que é. Porque se você se sente assim como ele, se levanta e reclama e protesta, e você tá sem espírito, tá com o coração endurecido, tá sendo rebelde. Os interesses deles primeiro. E você que dê jeito de se adaptar e se ajustar, porque senão você não vai caber lá dentro. E é claro que a culpa vai ser tua, né? Então tá. Ele diz aqui que pediu a resignação dele e que o bispo falou para ele que ele ia se arrepender disso. É a coisa do medo. Lembra que eu já falei para você do tripé? O tripé que segura a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias de pé é o tripé culpa, vergonha e medo. Então o bispo falou para ele: você vai se arrepender disso, cuidado, vai tirar os garmentos, frequentou o templo, agora desistiu de tudo. Ixi, agora, né? Melhor que nem tivesse nascido. Então eles vão trabalhar com o teu medo, deixa eles. Porque você pode escolher na tua vida ser vítima do medo e ficar estagnado, ou então ir viver com medo mesmo. Mas vai viver a tua vida. Não deixe que as pessoas te escravizem mentalmente. Isso é escravidão mental. É quando você fica preso a algo porque você morre de medo de sair. Você morre de medo das consequências que te convenceram que vão chegar. Se você romper com tudo aquilo. É tudo fábula, tudo historinha da carochinha para te manter lá dentro, escravo mentalmente, viu? E eu me identifico quando ele fala aqui no finalzinho. Hoje estou curado da depressão e percebi que a igreja ajudava a piorar na minha doença. Eu senti isso na pele, já comentei contigo aqui. É impressionante. Eu era uma pessoa extremamente infeliz, mas eu não sabia. Eu não me dava o direito de me perceber, de me dar conta de que eu era infeliz por ser membro da igreja, por ter que ir lá todos os domingos, sentar lá de saia, de toda maquiada fofinha, né? Porque tem que ter a boa aparência. Todo domingo lá sentada, tinha que sair para fazer visita, tinha que trabalhar em chamado, preparar aula, preparar discurso. Tem que ser um bom exemplo. Paga o dízimo com sacrifício, vai pro templo, deixa os filhos em casa e vai pra reunião. Meu Deus do céu. Aquilo tudo me tornava uma pessoa extremamente infeliz e me causou depressão. Mas só que eu nunca me dei conta. Quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu falei, bom, agora ou é minha vida fora da igreja, ou eu vou acabar fazendo uma besteira, porque eu cheguei a me sentir suicida, já te comentei isso também. Foi eu sair da igreja e começar a entender tudo o que tinha acontecido durante aqueles 35 anos, e quando eu comecei a entender do que realmente se trata o mormonismo, eu me tornei outra pessoa. Não que eu não tenha problemas, não que eu não tenha... Ai, Tuica, minha gata tá aqui, né? Não que eu não tenha problemas, não que eu não me sinta depressiva, mas nada se compara ao peso que eu sentia enquanto era membro da igreja. Então, vamos combinar uma coisa que eu sempre te falo aqui, vou continuar repetindo. Tá vivendo, né? Tá frequentando a igreja feliz da vida, que bom pra você. Tá na igreja e tá depressivo e tá se sentindo como o nosso brasileirinho de hoje? Pode sair fora. Sai pela porta da frente, sai de cabeça erguida e vai ser feliz. Vai viver do teu jeito, vai tomar tuas próprias decisões, vai escolher com quem você se casa, se você se casa. Viu? Assume as rédeas da tua própria vida, pega a caneta da mão desses caras e vai escrever a tua própria história, porque eles já escreveram para você. E a tua história, segundo eles, tem um fator principal: obediência.
Quem é que ganha com isso? Claro que são eles, sempre. Presta atenção, tá bom? A vida é muito curta, vamos ser felizes hoje. E não esperar um tal de um reino celestial que um... Eu não sei nem qual é o termo que eu posso usar, mas que aquele cara, né, chamado Joseph Smith Jr. inventou e criou lá no século XIX. E acreditar que você vai ser feliz lá no reino celestial. Agora fica, né, fica firme aqui, persevera até o fim. Cuidado. Cada religião tem seu próprio céu, seu próprio paraíso depois da morte. Quem será que está certo? Não sei. Então vamos viver no paraíso hoje mesmo. Vamos fazer tudo que a gente puder para ser feliz hoje, aqui. Que isso sim a gente sabe que é realidade. Agora depois que morrer, não sabemos, né? Então é isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.